Fala galera, aqui é do canal Alex Off-Road. Hoje a gente vai acelerar fundo na história de uma moto que é pura lenda. Uma máquina que simplesmente definiu uma geração inteira, com aquele som inconfundível e uma velocidade que, sério, deixava todo mundo de queixo caído. Então já prepara o coração, porque a gente vai falar da incrível, da polêmica, da inesquecível Yamaha RD 135. E olha, essa frase aí resume perfeitamente o espírito da RD 135. Ela não era só um meio de transporte, sabe? Era uma experiência, uma verdadeira descarga de adrenalina que misturava o útil ao muito agradável, de um jeito que pouquíssimas motos conseguiram fazer na história. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender a RD 135, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A família RD já fazia um barulho danado no Brasil lá desde os anos 70, principalmente com a lendária RD 350, que era um verdadeiro foguete de rua. Então o palco já estava montadinho para a chegada de uma nova estrela, melhorzinha, mas com o mesmo sangue esquentado. Exatamente. A RD 125 já estava, digamos assim, mostrando os sinais da idade. E a Yamaha precisava inovar, precisava de algo novo. E eles não fizeram só um ajustezinho, não. Foi uma reformulação completa. Aumentaram o motor em 10 cilindradas, redesenharam todo o projeto e, em 1987, deram vida à moto que viraria um ícone nacional. E agora, vamos para o que interessa. O que é que tornava essa moto tão, mas tão especial? A gente vai analisar o design dela, que era um show à parte para a época, e o mais importante de tudo, a potência absurda que saía daquele motorzinho. Dá uma olhada nesse visual. Gente, para os anos 80, isso aqui era o futuro sobre duas rodas. Um chassi simples, é verdade, mas com as linhas retas bem quadradas que davam um ar super esportivo. O farol quadradão, o painel completíssimo com conta-giros, tudo nela gritava velocidade. E os retrovisores grandões eram para garantir a visão de quem ficava para trás comendo poeira. Era o sonho de consumo de toda a molecada. Agora, vamos dar uma olhada nesses números e entender o que eles realmente significam. A gente tem aqui um motor de 132 cilindradas e um peso a seco de só 100 quilos. Olhando assim separados, parecem números modestos, né? Mas a grande genialidade da RD 135 estava na relação peso-potência. Era a combinação desses elementos que criava uma máquina incrivelmente ágil e principalmente muito, muito rápida. Então, o ponto crucial é esse aqui: 16 cavalos de potência. Para um motor tão pequeno, isso era uma façanha de engenharia na época. Com essa potência toda, a RDzinha simplesmente não tomava conhecimento de motos com o dobro da cilindrada dela. Ela voava abaixo. E a aceleração? A aceleração era um absurdo. De 0 a 100 km por hora em apenas 6 segundos. Tenta imaginar a sensação de sair na frente de todo mundo no semáforo. Era uma explosão de força que empurrava quem pilotava para trás. Inacreditável para a categoria dela naquele tempo. E para fechar com chave de ouro, o número que virou lenda. Quase 180 km por hora de velocidade final. Sim, é isso mesmo que eu disse. Uma moto de baixa cilindrada chegando nessa marca. Foi esse número que cimentou de vez a reputação dela como um verdadeiro foguete de bolso nas estradas do Brasil. Certo, mas qual era o segredo por trás de tanta potência? Agora a gente vai para o coração da fera. O seu icônico e, sim, bastante controverso motor de 2 tempos. Explicando de um jeito bem simples, tá? O motor 2 tempos é mais direto ao ponto. Enquanto um motor de 4 tempos precisa de, 4 movimentos do pistão para gerar uma explosão de potência, o 2 tempos faz a mesma coisa em apenas 2. Na prática, isso significa o dobro de explosões no mesmo período. O resultado? Um motor mais leve, mais simples e que entrega muito mais patada por cilindrada. E esse quadro aqui ilustra a diferença de forma brilhante. O 2 tempos da RD oferecia aquela potência explosiva em altas rotações, aquele coice famoso quando o motor enchia. Mas nem tudo eram flores, né? Ele bebia muito mais combustível, tinha uma durabilidade menor e, claro, deixava aquele rastro de fumaça azulada e um barulho que dava para ouvir de longe. Pessoal, se estiverem gostando, estou com uma meta de 1.000 inscritos. Por favor, compartilhem o canal e deem um like. Ajuda muito. E toda essa potência, combinada com a tecnologia da época, acabou dando para a RD uma reputação bem temível nas ruas. Ela era amada por uns e muito temida por outros.
Essa é a grande questão, não é? O preço dessa potência toda era muitas vezes a falta de controle. A moto andava demais, só que os pontos fracos dela eram cruciais. Os freios a tambor eram muito, mas muito fracos para segurar tanta velocidade. E por ser 2 tempos, ela não tinha o freio motor. Sabe aquela desaceleração natural que acontece quando a gente solta o acelerador no motor 4 tempos e que ajuda a reduzir a velocidade? Sem isso, a responsabilidade de parar a moto ficava toda nos freios, que já não eram lá essas coisas. E essa combinação de velocidade alucinante com freios que não davam conta do recado era basicamente uma receita para o desastre. E a criatividade do povo brasileiro, unida à fama da moto, batizou a RD 135 com um nome que ficou para a história. Tumpa de caixão? É, pesado, né? Esse apelido pegou forte. É claro que parte da culpa era da imprudência de muitos pilotos, e vale lembrar que o uso obrigatório de capacete no Brasil só virou lei em 1997. Mas a fama, sendo justa ou não, ficou marcada para sempre na história dele. Mas vamos seguir em frente, porque a RD 135 não estava sozinha nesse rolê. Ela fazia parte de uma linhagem de máquinas de alta performance que incluía uma versão ainda melhorada e a sua irmã mais velha, que era ainda mais lendária. Olha só que família nervosa. A gente teve a RD 135Z, que era uma versão mais esportiva com 18 cavalos, uma pequena carenagem e, finalmente, o tão sonhado freio a disco na dianteira. E, claro, a rainha de todas, a RD 350, com seus absurdos 55 cavalos e o apelido de Viúva Negra. Isso só mostra que o DNA de performance corria forte em todas elas. Mas apesar de todo o sucesso e da legião de fãs apaixonados, a era das motos de rua com motor 2 tempos estava chegando ao fim. O mundo estava mudando e a tecnologia também. Vamos acompanhar a jornada dela. Lançada em 87, bombou. Ganhou a versão Z em 90, que durou pouco. A concorrência com os motores 4 tempos, que eram muito mais econômicos e menos poluentes, foi ficando cada vez mais forte junto com leis de emissões cada vez mais rígidas. E aí, em 1999, a Yamaha encerrou a produção, e a RD 135, a última das 2 tempos de rua no Brasil, virou história. E que legado que ela deixou, hein? Hoje em dia, encontrar uma RD 135 original e bem cuidada é uma raridade, uma verdadeira joia de garagem. Ela não é só uma moto velha, é um pedaço da história do motociclismo brasileiro, um exemplo perfeito de que tamanho definitivamente não é documento. Que história, hein, galera? Agora eu quero saber a opinião de quem está assistindo. A RD 135 é a maior lenda das pequenas cilindradas que já rodou por aqui? Ou era uma máquina perigosa demais que ficou no lugar certo, lá no passado? Dê sua opinião nos comentários. Vamos trocar uma ideia? Valeu, galera, e até a próxima aventura!